Então, estava falando, eu fiquei tentando entender umas coisas, não entendi nada, então hoje a aula é de dúvidas. Eu tenho dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas também, e que eu tenho umas dúvidas, eu estava falando com o Pedro, a divergência é uma coisa mais fácil, o rotacional, até porque dá um número só, né? E, sei lá, você tem lá a carga, a densidade de massa, a massa, tal, mas o rotacional é um conceito mais... Embora, vamos dizer, tudo bem, é a derivada exterior, né? Você vai subindo, né? Você tem a função de ponto, o básico seria ela ser constante. Se ela não é constante, então tem o gradiente que mede o quanto ela deixa de ser constante, você integra para... Aí, o campo, se ele for gradiente, quer dizer, a forma, se for gradiente, quando você vai por aqui e vai por ali, dá a mesma coisa. Se não der, então você tem a derivada, que é o rotacional, que você integra na superfície para dar exatamente essa variação. E assim sucessivamente. Então você tem uma variedade, que você tem uma K-forma, ela associa a cada K-cadeia um número. Se você tiver duas K-cadeias que são bordo de alguma coisa, né, que são coladas, então esse número deveria ser o mesmo se ela fosse derivada de alguém. E se não é, então tem a derivada exterior que você integra na coisa da qual elas formam o bordo para ver essa diferença. Tudo bem, tá, bonitinho, mas quando você vai lá no campo elétrico, no campo magnético, no campo de velocidades e tal, parece assim, a divergência parece uma coisa mais fácil. E vamos dizer, minha questão mais ou menos é assim, né? Nós temos o campo elétrico, quer dizer, a gente tem lá nas equações de Maxwell, você tem o campo elétrico, tem o campo magnético, tem a densidade de massa, tem a densidade de corrente, esqueci ninguém, né? Tá, e aí, vamos dizer, primeira equação, né? Divergência de E, aí você bota 4π, 1 sobre 4π, onde você quiser, tudo bem, divergência de E igual a ρ, beleza. E deu para fazer, né? Eu fiz na última aula, foi na última que eu fiz, né? Você consegue fazer pela definição, né? Quer dizer, você constrói, não é que você está fazendo as equações de Maxwell, mas, né, a lei de Coulomb dá para a gente um modelo de campo E, né? Quer dizer, aí você tem o E, vamos dizer, é a carga 1 sobre x menos y, vamos dizer, E em x ao cubo, x menos y, botando uma carga em y. E aí você integra isso, né? Você bota uma densidade de carga, integra, você tem um campo, então você passa para E igual a 1 sobre 4π integral, vamos botar em R3 mesmo, de ρ 1 sobre x menos y ao cubo, x ρ de y, né? dy, e aí a divergência desse cara dá ρ. Né? Quer dizer, a gente faz a divergência assim, né? Você pega o x, bota uma bolinha aqui, uma bolinha B aqui, uma superfície S, ou
mais rigorosamente, né? Bota um bloquinho aqui, parametriza alguma coisa, mas pensa assim, para ser mais simples, né? Faz isso aqui, aí faz 1 sobre o volume de B, da integral sobre o bordo de B, de E de x ds, isso aqui, né? Joga essa fórmula aqui dentro, né? Então isso aqui vira 1 sobre volume de B, integral sobre o bordo de B, da integral em R3 de ρ de y sobre x menos y ao cubo, faltou 4π aqui, falta 1 sobre 4, bom, 1 sobre 4π aqui primeiro, x menos y, dy, e aí você integra isso daqui, vou botar assim, e, bom, isso aqui dá para integrar, tá tranquilo, estamos no limite. Você troca a ordem da integral, troca a ordem da integral e dá tudo certo, né? Quer dizer, aqui você vai dar integral sobre R3, de 1 sobre 4π, 1 sobre volume de B, integral sobre o bordo de B, de ρ de y, x menos y, ao cubo, x menos y, dsx, dy, e aí essa integral dá 4πρ quando o y está dentro da bolotinha, né? Quando o y estiver aqui dá 4πρ, quando o y estiver aqui fora dá 0. Então isso aqui vira, então se a função vale, o que vai sair daqui vale 0 fora de B, isso aqui vira integral sobre B, né? 1 sobre volume de B, de ρ de y, bom, cortou o 4π, dy. E aí, se ρ for contínuo, isso dá ρ. Então, é pela definição, diretamente, definição, vamos dizer, o grande drama aqui, né, é que se você for calcular a divergência desse negócio, você não pode derivar dentro do sinal de integral, porque você já está aqui com x menos y ao quadrado, né, no denominador. Se você derivar de novo, vai ficar com x menos y ao cubo, e aí a integral não é convergente. Mas, então, na minha visão, isso é porque você acha que a divergência, para ter a divergência, você tem que derivar. Tem que diferenciar, tem que ter as derivadas parciais e tal. Se você não achar isso, achar que a divergência é isso, acredito que qualquer físico saiba isso. Aí eu queria fazer a mesma coisa, né? Porque a gente tem, para o campo magnético, né, a gente tem Biot-Savart, que essa foi já uma lei que eu me lembro da lei de Coulomb, ainda me lembro do ensino médio. Biot-Savart, me lembro só do nome. Então, acho que também já vem dessa deficiência. Por isso que vamos ver se a gente traz o Farina aqui para... Não sei como é que são vocês com a física, assim, mas, e eu justamente na física 3 eu já comecei a claudicar, né? Então, tem o Biot-Savart, e do Biot-Savart você tem a definição de H, né? Então aqui, bom, vou apagar isso. Já o Biot-Savart eu já não sei exatamente, mas, bom, o análogo, né,
quer dizer, vamos ver. Aí você tem a densidade corrente e você define um H de X. Tem alguma constante aqui também para dividir, né? Mas faria integral sobre R3 de I de Y sobre X menos Y ao cubo vetorial. Acho que é o X menos Y mesmo. Né? DY. Quer dizer, então, é meio assim, quer dizer, em cada Y você tem uma densidade corrente ali, multiplicada pelo DY, dá um campo magnético assim, aí você soma tudo e tem o campo magnético todo. Né? E aí o que eu gostaria é de calcular o rotacional dessa porcaria pela definição. Mas eu tentei lá eu acho que faltou, inclusive, não foi só faltar o modelo físico, não. Faltou também fazer exercício, eu acho, né? Porque o campo gravitacional, campo elétrico e tal, a gente faz os exercícios, calcula e tal. Talvez faltou fazer uns exercícios básicos. Talvez tenha que ir um professor de física 3 mesmo, dizer, vocês não têm feito esse... Uma vez acho que foi o Marcos Vinícius que me falou isso, que a diferença de um físico, não me lembro se era um físico para um engenheiro, não sei, é que o físico fez o curso de eletromagnetismo, fez todos os exercícios de um livro lá, que tem um livro que é o livro padrão do eletromagnetismo. Então talvez tenha faltado fazer exercício. O fato é que fica aqui assim, né? Tem, vamos dizer, tem umas coisas meio assim, esse bicho daqui, você tem o 1 sobre x menos y vezes o i, esse campo aqui, se você fizer o rotacional dele, aí ele vai dar esse cara daqui, se não me engano. Aqui com i, fazer o rotacional em x aqui. Então aqui poderia até ser um i de y, não tem problema. Aí você fica com o i sobre x menos y ao cubo vetorial x menos y. Então também está bonitinho, porque está casando. Olha, você tem a densidade de carga, ρ, né? Aí você tem você tem um potencial, né, ρ sobre x menos y, né, e vamos dizer, menos o gradiente disso daqui é o campo elétrico. Né? Então, você tem o campo elétrico, ele é o gradiente de alguém. Não adianta você calcular o rotacional que vai dar zero, mas aí você estrela ele, pensa como... Né, porque ele como gradiente de alguém, ele é uma forma, ele foi feito para ter integral de linha. Aí você pensa, não, mas tem fluxo elétrico também, ele pode ser visto como uma 2 forma, e aí, em vez de calcular o gradiente, você calcula a divergência. E aí dá bonitinho ρ. Então a ideia aqui seria, bom, este cara aqui é um campo, aí ele tem um rotacional, que é aquele, né? Você botou na versão integrada aqui, e aí esse cara tem um rotacional, você não vai calcular a divergência do rotacional, mas você pode pensar ele como uma forma, calcular o rotacional do rotacional.
Então é o mesmo, vamos dizer, você está calculando, né? Aqui você calculou, no campo elétrico você calculou o delta D, quer dizer, você calculou a derivada, estrelou e calculou a derivada de novo. Né? E aqui, mesma coisa, você está calculando a derivada, que é o rotacional, e você estrela e calcula o rotacional de novo. Então, faz... Vamos dizer, se seria razoável, então, dizer, bom, vou botar na definição, porque aqui, de novo, eu tenho um problema, não posso derivar isso aqui dentro. Não funciona, pelo menos para mim até agora não funcionou muito bem, não sei se eu não fiz a conta. Porque aqui, isso aqui a gente está, vamos dizer, se a gente botar o rotacional aqui para dentro, né, quer dizer, esse daqui, você pode pensar assim, bom, isso aqui deve ser então o rotacional em x da integral sobre R3 desse daqui, né, de I de y sobre x menos y, só, né? dy. Aqui eu posso derivar aqui dentro, tudo bem, me dá esse negócio. Então, bom, se eu pudesse botar... É claro que eu posso fazer uma coisa, né? Em vez de botar em R3, eu boto uma bolinha em torno de zero, uma bolona, né? E faço essa integral assim. E aí eu posso fazer o rotacional do rotacional. E tem uma fórmula, né, que se você faz se não me engano, rotacional de um campo F, né, eu acho que esse é menos esse mais o gradiente da divergência de F é igual ao laplaciano de F. Acho que esse fica com sinal menos. Então, vamos dizer, você pode jogar com essa fórmula aqui, né? O que significaria em vez de fazer essa integral sobre R3, fazer a integral sobre a bola de raio R e centro... Bom, pode fazer de centro X, né? Acho que é melhor. E menos a bola de raio epsilon e centro X. Então, vamos dizer, pensar assim, né? O rotacional de H igual ao limite quando R tende para infinito, quando epsilon tende a zero mais, disso daqui. E aí jogar o rotacional do rotacional de 1 sobre x menos y e dy. Aqui é rotacional x. Bom, jogando nessa fórmula aqui, né, isso daria... será que está com o sinal certo aqui? Menos o laplaciano. Bom, tem um sinal menos, tem alguma coisa que não é muito garantida aqui, mas tirando essas coisas aqui, quer dizer, a gente vai estar com a integral do gradiente da divergência, desse cara daqui,
menos a divergência do gradiente. Bom, aqui, vou deixar o Laplaciano assim, porque aqui, esse Laplaciano aqui é o Laplaciano coordenada a coordenada, tá? Porque tem F1, F2, F3, nós estamos acostumados assim, mas isso também mostra a ideia da definição de Laplaciano do Hodge, né? Porque isso daqui vamos dizer, se você pensar o F como uma dois forma, essencialmente aqui você estrelou para calcular o rotacional, aí o rotacional deu uma dois forma, você estrelou de novo e calculou o rotacional. O sinal menos aqui vem de algum estrelamento aí. E aqui, você pensando de novo, o F como uma dois forma, você derivou, que é a divergência, deu uma três forma, aí você estrelou para poder calcular, virar uma zero forma, calcular o gradiente, e aí você estrela de novo para ficar uma dois forma para casar aqui. Então, vamos dizer, isso aqui é o d delta, basicamente, né, é o d delta mais delta d. Que eu já falei que isso fica, quando você está trabalhando com uma função, pensando ela como uma zero forma ou como uma três forma, você sempre vai passar pelo fato de que a derivada de uma três forma é zero. Então, se você tem a função, pensa ela como uma zero forma, aí você vai fazer o delta dela, você estrela, passa a ser uma três forma. Derivada exterior de uma três forma é zero. Então, o d delta não vai existir. Por isso que o Laplaciano só tem a divergência do gradiente. Ou se fosse uma três forma, você, para fazer o d delta não tem problema, mas o delta d, a primeira coisa é derivar a três forma, vai dar zero. Então, some também uma parte. Então, essa fórmula aqui, que eu nunca levei, os físicos fazem cada coisa, ficam pegando o rotacional do rotacional, mas isso aqui certamente foi inspirado nisso aqui que o Hodge deu a definição de Laplaciano dele. Bom, mas feito isso, a gente tem aqui o Laplaciano de F. Aí, tem umas hipóteses, né, porque isso aqui você vai fazer vamos dizer, é meio assim, essa daqui está meio que na mão, né, porque você vai fazer, o meu F é esse cara daqui. Então, se eu for fazer o Laplaciano x de 1 sobre x menos y, e vou fazer coordenada a coordenada, a conta que eu fiz, quer dizer, da integral, né? Integral desse negócio e tal, é a conta que eu fiz para o campo elétrico. Né? Porque no campo elétrico o potencial, se eu pensar esse I aqui como sendo uma coordenada só, esse é o potencial elétrico. Quando eu for calcular o Laplaciano, eu vou calcular o gradiente, vai me dar o campo elétrico, depois eu vou calcular a divergência do campo elétrico, que é essa densidade aqui, são I de Y, dy. Então, isso aqui vai me dar o I. E do lado de cá, se eu não me engano, aqui você fazia a integral. Vamos deixar esse cara aqui do lado de fora, né? E vamos calcular a divergência aqui assim. Então você teria BR menos BY
E aí você está calculando a divergência. Então que você aplica o teorema da divergência. Você está calculando a divergência dentro dessa região. Então vai ser a integral desse bicho sobre SR menos a integral sobre SY desse bicho também. Peraí, eu não sei se é melhor fazer primeiro uma coisa, né? Aqui eu fiz... Não, porque aqui era divergência... Não era isso que eu ia fazer, acho que não. Tá certo? Não, era o gradiente da divergência. Não, tá certo. Porque isso daqui... se eu fizesse... Isso aqui, na verdade, é divergência em X. Né? Então, eu ainda não posso fazer assim. Não posso aplicar o teorema da divergência aqui, porque eu estou integrando em Y. Tá? Então, deixa eu só observar o seguinte, né? Que eu estou calculando a divergência de uma função... Estou calculando a divergência em X, que me dá o gradiente desse, escalar esse. Como esse aqui derivado em X é zero, né? Então isso aqui vai me dar menos 1. Eu acho que é isso que vai resolver o sinal do meu Laplaciano, talvez. Né? Bom, o gradiente desse daqui, 1 sobre x menos y ao cubo, x menos y, escalar I de y. Se eu calculasse a divergência em relação a y, então eu teria isso daqui, porque o gradiente disso em relação a y, a menos do sinal, é o mesmo. Né? Aliás, é mesmo do sinal, não, é o mesmo. O sinal aí não tem... Né? Assim, não, troca aqui. Mas, basicamente, é o mesmo, e só que eu teria ainda, né, esse cara vezes a divergência desse. Então, eu teria isso aqui mais 1 sobre x menos y, divergência de I. Só que o meu I, ele entrou nessa história para ser o rotacional do H. Tá? Eu estou construindo, eu estou me inspirando na lei de Biot-Savart, mas eu estou... Minha hipótese matemática é que a divergência do I é zero, porque ele está aí para ser o rotacional de alguém. Então, isso aqui some. Então, na verdade, eu posso basicamente pensar isso daqui como se fosse a divergência em Y. Não vou me preocupar com o sinal, se está certo ou se está errado, porque o importante é que vai dar zero. Então, é divergência em Y. Porque, claro, eu agora quero que dê zero, porque esse cara aqui já está me dando o que eu quero. Né? Então, agora sim, isso vai me dar a integral sobre SR do 1 sobre x menos y
I de y dy menos a integral sobre s epsilon de 1 sobre x menos y I de y dy. Então isso aqui, né, isso aqui vai ser 1 sobre epsilon, né, isso aqui na verdade vai ser 1 sobre r, 1 sobre epsilon, né? E aqui eu tenho 4π epsilon 2, isso vai para zero. Então esse aqui, zero quando epsilon tende a zero. E aqui eu vou ter que fazer alguma hipótese, né, porque isso aqui vai me dar 4πr, então eu vou precisar supor, vamos dizer que módulo de y, I de y, tende para zero quando y tende para infinito. Tem que fazer uma hipótese de decaimento. A carga morre no infinito, né? Uma hipótese razoável, mas está aqui, né? Então, essa é vamos dizer, a demonstração padrão, assim, bypassando, de novo, sei lá, passar para as EDPs e tal. Claro que tem que verificar hipóteses assim, mas não era o que eu queria. Talvez isso permita adaptar e enxergar, mas acho que falta ainda vivência com esse campo aqui para... Eu gostaria realmente, né, era de pegar e minimamente, né, pegar aqui o meu x, né, aí botar vamos dizer, botar aqui um vetor normal, fazer aqui uma base ortonormal. Poderia ser, vamos dizer, isso aqui podia ser o E3, aqui você parametrizar esse negócio por epsilon cosseno t, botar Rzinho. Rzinho cosseno t é 1 mais Rzinho seno t é 2. Pensar o normal aqui como sendo E3, né? Deixar o meu I aqui assim, né? E aí fazer, vamos dizer, isso aqui seria o meu círculozinho de raio R. Então eu gostaria de fazer 1 sobre πr2, a integral sobre o circulinho de raio R, de H, e passar o limite quando R tende a zero, né, quer dizer, isso aqui quando R tende a zero, isso tem que dar I escalar N. Tá, meus parcos conhecimentos de cálculo 3 me dizem aqui, teorema de Stokes e tal, mas isso aí, porque aí, mesmo que eu não faça a conta mais rigorosa, pensando numa cadeia qualquer, eu digo, então vai dar certo. Né? Porque basicamente, se eu botar uma coisa mais curvinha, vai ser tangente a isso, vai dar a mesma coisa. Mas essa conta eu não consegui fazer. Não sei se era essa que você estava fazendo também. Então, mau sinal, hein? Mau sinal, nós dois tentamos e não conseguimos. E aí, se mais alguém tenta... não sei se passando por aqui... porque tem uma coisa, né?
Eu não sei, que talvez esteja mal. Não sei, tem uma má compreensão dessa história aqui. Então, estou embarcado nisso. Porque a minha esperança é a seguinte: a gente fez com o campo elétrico, deu certo. Se fizer com o campo magnético, dá certo do mesmo jeito. Então, na hora que for fazer o Rod lá nas variedades, pegar uma K-forma, deve ter alguma coisa parecida que funcione. Mas está também, é como, vamos dizer, né, você pega um livro de cálculo típico, né, você tem o rotacional, que é uma espécie de derivada, com o teorema de Stokes, que sai de um jeito, e tem a divergência, que também é uma espécie de derivada, que o teorema da divergência sai de outro jeito e não é claro. Você olha e parece que deveria ser a mesma coisa. Mas enquanto você não organiza, não entende, né, fica... Né, porque para ser a mesma coisa, você precisa... primeiro, unificar os objetos. Isso tudo bem. Curva, superfície, variedade, né? Ponto, dimensão 0, curva dimensão 1, superfície dimensão 2, sólido dimensão 3, etc. Mas aí o problema é o integrando, né? Porque você tem um campo de vetores que uma hora você integra de um jeito, outra hora você integra de outro. Então, quando você vamos dizer, não entra com as formas diferenciais, você não consegue ver que é a mesma coisa. Depois que entra com as formas diferenciais, tá bom, mas agora tem uma derivada que é de um jeito, outra derivada que é de outro, que também não está claro. Aí ou você é um algebrista empedernido, né, e diz, não, mas não, quando você escreve na linguagem de formas, né, F1 dx mais F2 dy mais F3 dz. E aí você diz, não, mas aí você pega df1 exterior dx mais df2 exterior dy mais df3 exterior dz, e isso é rotacional. Quando você pensa esse mesmo campo para fazer integral de superfície, né? Então você tem aqui o F1 dx dy mais F2 dz dx mais F3 não, F1 dx dy, não, dy dz, né? dy dz F3 dx dy. E aí você deriva, né, df1 dy dz mais df2 dz dx mais df3 dx dy e sai a divergência. E mais, né? Você tem uma derivada parecida para K-formas e tal, e tem uma fórmula maravilhosa. E aí, vamos dizer, se isso daqui não for um sinal divino, só se Deus não existisse. Ele está dizendo aqui, né, que é a mesma derivada. Algebricamente, você tem uma fórmula algébrica e tal. E aí você fuça mais um pouco e unifica os teoremas. Claro que você não entendeu nada sobre que porcaria de derivada é essa, mas tudo bem. Mas ou você faz vamos dizer, um outro caminho um pouco mais árduo, né, que você
trabalha sem coordenadas, aí tem aquela fórmula da derivada exterior que funciona também em todos os casos. Vocês vão entender um pouco mais. Tudo bem, mas aqui, vamos dizer, aqui essa situação é essa. Tem, nos dois casos, né, eu estou procurando, eu estou dando a divergência, procurando um campo, aí eu tenho uma fórmula que é por uma integral, ainda por cima, o campo que eu defino é o gradiente de alguém. Depois, se eu dou o rotacional, eu tenho a fórmula também, e o campo que eu defino é o rotacional de alguém, então é sinal divino também, né? Que isso se generaliza. Mas a minha sensação é que o caminho que a gente vai encontrar no Rod, no Derham, são caminhos que vão descer lá para as EDPs e tal. Quer dizer, aparentemente, vamos dizer, o Derham, ele transformou isso numa fórmula geral. Né? Quer dizer, porque ó, eu estou em R3, aí eu tenho um campo, quer dizer, quero um campo, dado o rotacional e a divergência. Então eu tenho a fórmula integral que vale para o rotacional, para a divergência, quer dizer, ou pensando assim, eu dou uma função, quero um campo que tenha rotacional nulo, ou mais ainda, né, que seja gradiente de alguém que tenha aquela divergência. Quer dizer, eu resolvo os dois problemas separadamente. Né? No outro eu dou um cara para ser divergente, para ser o rotacional, aí eu quero um campo que tenha aquele rotacional e que ainda por cima seja rotacional de alguém, portanto tenha divergência nula. E tem uma fórmula igualzinha, mesma coisa, né? Então, vamos lá, pelo que eu entendi, o Derham, provavelmente isso foi, pelo que eu entendi, isso é obra do Derham, porque eu acho que o Rod não fez assim, ele arrumou lá um jeito, mas no fim, para fazer as contas, tem que descer lá nos Sobolevs. Eu não vi se o Derham desceu nos Sobolevs ou se ele, nas correntes, ele já meio que fez os Sobolevs na variedade, porque as correntes são distribuições. Né? Ele dá uma definição de derivada meio que no sentido das distribuições. As correntes são distribuições e a derivada é no sentido das distribuições. Mas eu não sei como ele resolveu a coisa ali. A gente tem que ler. Mas, vamos dizer, se a gente conseguisse fazer o rotacional desse H pela definição, aí seria um sinal divino também de que daria para fazer isso no caso geral. O que significaria, possivelmente, não ter que ir aos Sobolevs, pagando um preçozinho, né? Quer dizer, porque nos teoremas de Derham, Rod e tal, você obtém formas que são clássicas, são sem infinito. Né? E as nossas teriam uma possibilidade de não ter derivada segunda. Então, mas moralmente já diria, entendi o teorema de Rhodes. Melhor que o Lee. O Lee entendeu o enunciado, mas não se atreveu a fazer. Então estou com essa dúvida. Era sua também, né? Quem quer trazer outra dúvida? Mas eu estou pensando assim, Felipe,
possível fazer o rotacional pela definição? Na hora que a gente for ter que botar a mão na massa mesmo para fazer, no caso geral... Eu tive uma esperança, porque eu vi que o Derram pega lá, ele faz a distância na variedade, quer dizer, a minha impressão é que ele criou alguma coisa parecida com isso aqui. Entendeu? Foi só de relance, porque eu nunca tinha tido coragem de ler aquela parte direita, aí eu fui ler lá, e eu fui recuando, e alguma hora ele cria uma forma assim, então, não sei, tudo bem. O pior que pode acontecer é nós sermos derrotados e você ter que pegar todos os seus conhecimentos de EDP para fazer a demonstração. Nem acho isso tão ruim assim. Não, é porque eu acho no seguinte sentido, porque eu sempre tive uma certa birra com o Sobolev. Né? Porque até com a quer dizer, eu acredito assim que as EDPs, vamos dizer, porque a concepção de EDP como uma equação que envolve derivadas parciais não tem muito a cara das equações da física, que elas vêm, né, você pega o rotacional, pega a divergência, então as derivadas parciais aparecem daí. Claro que se você mudar coordenadas, vão aparecer derivadas parciais. Então, mas provavelmente, assim, pensando assim nesses resultados de física clássica, né, ou mesmo, sei lá, você está fazendo mecânica quântica, tem lá o Laplaciano também, não sei. Me parece que talvez os operadores de derivação são derivadas exteriores e estrela. E o segredo de tudo está no entender o operador estrela, quer dizer, entender a continuidade do operador estrela. E que as derivadas parciais entram por conta das parametrizações. Né? Então, eu acho que teria um ganho conceitual se conseguisse fazer assim, sem descer nos Sobolevs. Mas, se não, paciência. Bom, e eu estava falando, assim, tem uma coisa essa coisa do rotacional. Eu acredito também que, por exemplo, mecânica dos fluidos, eu também olho e tal, você deduz as equações de Euler e tal, eu olho o Navier-Stokes, não sei se eu nunca tive coragem de ver aquilo direito, né? Mas é também, na minha... Já assim, não, porque o problema do rotacional tem a ver com vorticidade, que é um conceito difícil, de repente é isso. Mas porque na mecânica dos fluidos você tem um campo de velocidades, né, V. Você está em algum lugar, vamos pensar assim em R3 também, né? E você tem o tempo, então você tem V de Tx, né? E você tem o ρ de Tx. Em algum momento pode aparecer uma pressão aí. E aí, basicamente, né, vamos dizer, esse V, na verdade o ρV é uma duas formas, é um campo, né, que transporta a massa, né,
E quando você faz o fluxo dele através de uma superfície, você tem a massa que passou ali, está passando ali por unidade de tempo. Então, uma coisa básica, né, é que, bom, esse V tem um fluxo, né, φ de T, bom, a gente pode ser, deixa eu botar φ de ST, de X, né, é a solução do seguinte, né, dρ φ, dρ T, vou botar assim, STX, né, de STX é igual a F, igual a V, de φ, então eu estou pensando aqui que esse negócio aqui, I φ de SX é igual a X. Tá, esse é o fluxo. Então, φ de STX é o seguinte, eu tenho aqui o X, eu estou aqui com a velocidade, estou aqui no tempo S, então isso aqui eu estou em V, eu tenho V de SX, aí eu vou andando aqui, e no tempo T aqui eu estou em φ de STX. Então aqui eu estou com a velocidade, isso em cada instante aqui, né, isso é φ de STX, quem está variando é o T. Então aqui eu estou em V, com velocidade V de φ de STX, faltou o T, né? Então você tem esse fluxo aí, sei lá, teorema de existência e unicidade, supõe que, em princípio, vamos dizer, você pode supor que isso existe sempre, ou então dizer, não, eu estou aqui numa região compacta, e para essa região essa solução existe por um tempo, né? E a ideia é assim, você pegar uma bolota e fazer andar, uma das primeiras coisas, você andar assim. Então, tem uma coisa de continuidade aqui, né, que é você dizer, bom, a massa que está aqui vai virar a massa que está aqui. Então, sei lá, não sei se a gente fixa um tempo zero, né, a gente vai pensar assim, B de T é igual a φ de 0 T, ou então, bom, uma maneira de escrever também, né? Bom, bota assim mesmo, tá? Tá, então no tempo zero eu estou aqui, no tempo T eu estou aqui. E a ideia é que a massa se conserva, né? Isso aqui é a massa que estava andando aqui, ela está andando aqui, então ela é sempre a mesma. Então você tem a massa m de t, que é igual a integral sobre b de t de ρ. Ρ de t x dx. E aí você usa essa φ como um difeomorfismo para fazer a mudança de variáveis, para tirar esse domínio que está variando com o tempo. Então isso daqui vai ser igual a integral sobre b de ρ de t φ de 0 t
x vezes o jacobiano em x, jacobiano dessa φ de 0 tx em 0 tx dx. Né? E aí você traz a integral para cá. E aí, para derivar isso, né, você tem que derivar o ρ. Quer dizer, aqui, né, quando você vai derivar em relação a t, né, você tem a derivada de φ em relação a t, que é a v. E esse jacobiano, legalzinho, você deriva ele e aparece a divergência. Então tem essa coisa aqui, mas aqui o rotacional não aparece muito. Eu não sei como é que, vamos dizer, quando é que entra o rotacional nessa coisa. Tá? Mas o base, vamos dizer, o que é esse jacobiano? Bom, então aqui também quando é que aparece, porque moralmente o campo de velocidades, isso aliás tem esse exercício também, o meu livro de análise vetorial clássica tem vários começos de coisas, então tem isso aqui até a dedução das equações de Euler, é um caminho. Mas o campo de velocidades, então, ele é nessa concepção aqui, ele é uma dois-forma. Você está usando, né, o ρv como algo que é um campo que atravessa a superfície e dá a massa que passou por ali por unidade de tempo. Aliás, tem uma maneira de fazer isso aqui também, né, que é você dizer, bom, eu vou andar aqui num tempinho e vou andar até aqui. Então, a massa aqui menos a massa aqui, você tem, ó, se você olhar aqui você tem essa região aqui, e aí ó, você tem, no tempinho ΔT, ela anda, essa fronteira anda aqui, essa de cá. Isso é a massa que atravessou para dentro. E no mesmo tempinho, essa daqui aqui ela perdeu um pedacinho. Tá? Quer dizer, tem esse pedacinho aqui que entra e sai, mas ele entrou por aqui e saiu por aqui. Então, né, dá para você olhar e dizer, bom, então o que saiu menos o que entrou foi o fluxo de ρv através do bordo. Então você pode ir direto no teorema da divergência, né, dizer assim que a integral, se você pensar em termos só volumétricos, pensa só o volume que entrou por aqui e o volume que saiu por aqui. Então, o volume que saiu menos o que entrou, na verdade, é essa
diferença aqui. E ele é dado pela integral, vamos dizer, sobre o bordo de B de VDS. E isso é igual à integral sobre B da divergência de V dvzão. Deu para entender? Então é meio, vamos dizer, é uma dedução física do teorema da divergência. Eu estou pegando um campo, estou mostrando que o fluxo desse campo através do bordo da região é a integral da divergência. Porque aqui vai, vamos dizer, se eu fizer essa conta aqui, vai aparecer a m', quer dizer, na hora que eu calcular m' de t, eu vou derivar aqui. Aqui eu estou botando o ρ, é mais complicado. Vai dar a equação da continuidade. Mas sem o ρ, vai dar a derivada desse jacobiano, que vai dar a divergência vezes ele. Então você traz o negócio de volta e você fica, vamos dizer, você terá calculado o que saiu menos o que entrou,